muito bem-vindos. A gente já está na nossa 11ª aula. Olha que legal, muito gostoso. E a gente continua firme. A gente vai dar uma relaxada, a gente vai respirar um pouco. Como sempre, se posicione aí de maneira confortável. Se precisar mexer um pouquinho no corpo, dar umas estraladas na coluna, uma circulada no ombro, mexe aí. E respira bem profundo. Respira bem profundamente. Respira, sinta o ar entrando pelas narinas. Imagina esse ar entrando e se expandindo por todo o teu corpo. E à medida que a gente respira, essa respirada bem profunda, a gente solta aquela tensão do dia, aquela tensão da vida. Às vezes a gente passa uma vida inteira tensionada, uma vida inteira preocupada, uma vida inteira angustiada, uma vida inteira cheia de tensões, e essas tensões vão pesando o nosso ombro cada dia mais. E quando o peso é demais no ombro, a coluna não aguenta, as costas não aguentam, as pernas não aguentam. Então todo o peso que a gente agrega para a gente traz uma consequência. Traz uma consequência. Solte os pesos agora. Solte as preocupações, está tudo bem. Você soltar as preocupações. Solte a ansiedade. Não temos necessidade de andar ansiosos, por coisa alguma. Solte. Permita os teus ombros relaxar. Alivia os teus ombros. Alivia o teu fardo. Deixa o teu fardo leve, de modo que você possa carregar. Sente o teu corpo relaxando. Relaxa a cabeça, o pescoço. Relaxa os braços, as mãos. Relaxa o peito, o abdômen, a barriga. Permita se relaxar. Relaxa as pernas, os pés. Permita a tua mente relaxar também. Relaxar a mente é por uma questão de decisão, você soltar todo o pensamento que está na mente agora. Soltar. Imagina que o pensamento é uma telinha passando aí na tua frente. E você vai se desidentificar desses pensamentos. Veja eles fora de você. Assim você consegue relaxar. Solta os pensamentos. Relaxa nesse momento. Respira bem grande e segura o ar por 10 tempos. Depois desses 10 tempos, solta o ar levemente, mas bem devagar. Vamos respirar bem profundo e segurar o ar por 10 tempos. 1, 2, 3, respira bem profundo. Segura. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Solta bem devagar. Sinta que o teu corpo fica ainda mais relaxado nesse movimento de soltar o ar lentamente. Repete essa respiração. Respira bem profundo. 1, 2, 3. Segura. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Solta bem devagar. Percebe o teu corpo. Percebe como você se sente. A gente quase consegue ouvir o corpo agradecendo a gente por essa respiração. De tão bem que isso nos faz. Uma última vez, respira bem profundo. 1, 2, 3.
Segura. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Solta bem devagar. Bem devagar. Muito bem. Mentalmente, repete para você a frase: eu sou e estou viva aqui e agora, sou grata. Eu sou e estou viva aqui e agora, sou grata. Eu sou e estou viva aqui e agora, sou grata. Muito bem, pode respirar bem grande, soltar o ar assim bem relaxado. Feche os ombros. E pode voltar aqui para mim. Vamos falar sobre o ego hoje. A gente vai entender o que é o ego, a gente vai descobrir onde que está esse ego, a gente vai entender o que o ego está fazendo na nossa vida, por que o ego existe, por que o ego precisa deixar de existir. Enfim, a gente vai entender sobre essa instância extremamente importante no desenvolvimento do nosso processo, né? No desenvolvimento da nossa vida, da nossa existência, da nossa natureza real, que é a nossa natureza, né, divina. E entendendo esse processo, a gente consegue despertar a nossa consciência. Do contrário, gente, quando a gente não sabe quem é o ego, a gente não consegue despertar a nossa consciência. É igual um contraste. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Ó, contraste, né? Então, eu tenho aqui uma cor verde e eu tenho aqui uma cor preta. Então, uma cor está contrastando com a outra. Eu sei que existe o preto porque ele acaba aqui, ó, e começa o verde. E eu sei que existe o verde porque ele acaba aqui e começa o preto. Então, a gente vive, né, nesse universo dual, nesse universo de contraste, e para a gente despertar a nossa consciência, a gente precisa entender esse contraste interno dentro de nós, que é o contraste do ego e o contraste de quem nós somos de fato, né? O ego, vamos pegar essa mesma analogia aqui, ó, é como se tivesse aqui, essa parte escura fosse o ego, essa parte verde aqui fosse eu. E aí eu tô nessa posição aqui, ó, eu tô nessa posição aqui, e aí eu só consigo olhar daqui para baixo e acreditar que eu sou apenas isso daqui. Eu não estou consciente do que eu sou. Então eu preciso entender essa questão interna em mim para eu poder despertar para essa parte, né, verde, que é a parte que me representa aqui na nossa analogia, que é o que eu sou de fato. Mas entender também por que eu não consigo despertar a consciência, por que eu não consigo chegar ali, quem que é que está impedindo esse processo na minha vida. A gente vai retomar essa liçãozinha que a gente já está vendo em todas as outras aulas, para a gente poder pegar tudo aquilo que a gente precisa para sair dessa aula hoje consciente do que é o ego. Vamos, então, olhar para essa tabela das especificações. Tem ali uma esfera, e nessa esfera tem a cor preta, a cor verde, a cor amarela, e tem vários pontinhos saindo ali daquele centro, né? Vários pontinhos brancos saindo daquele centro. Cada um desses pontinhos, ele representa, né, algo aqui na nossa aula de hoje. Deixa eu só falar uma coisinha importante. Nós entendemos as coisas a partir da nossa escala de consciência. É como se a consciência, né, a capacidade que a gente tem de entender, fosse escalável, né? É escalável, na verdade, mas como se ela tivesse, assim, degraizinhos, vários degraus. Então, talvez você olha para isso, você está aqui nessa aula e você pensa, puxa, não estou entendendo nada disso. Saia desse pensamento, puxa, não estou entendendo nada disso. Saia desse pensamento, porque senão você não vai entender mesmo, né? Essa aula é para você subir esses degraus da sua consciência. Então, esteja aberta para entender esse processo, tá? Esteja aberta para entender. Isso é muito importante. A gente vai entender a importância também de usar o verbo, né? Quando eu falo, eu não consigo, eu não sei, enfim, a gente, né, tá usando isso diariamente.
a gente está usando o verbo de maneira contrária para aquilo que a gente quer na vida. Então, a gente vai entender também nessa aula de hoje como utilizar o verbo a nosso favor, tá? Então, pensou, não estou entendendo nada. Calma, relaxa, respira fundo, né? E permanece prestando atenção aqui, que eu tenho certeza que você vai entender. E depois, você vai poder fazer perguntas. Se você ficar com alguma dúvida, você vai poder fazer perguntas para mim, tá? Então, vamos lá. Essa esfera preta é a esfera do nosso corpo físico, tá? Da nossa matéria. A esfera verde é a esfera da alma. A esfera da alma, ela corresponde, né, ao nosso corpo vital, ao nosso corpo astral, ao nosso corpo mental. O corpo astral é o nosso corpo da emoção, tá? Nosso corpo emocional, as nossas emoções. Por isso que a gente fala, nossa, que baixo astral, nossa, que péssimo astral que aquela pessoa teve, por quê? Porque a emoção não tá boa, né? Então, o corpo astral é o corpo das emoções, e o corpo mental é o corpo do pensamento, o corpo que pensa, né? E aí tem a parte amarela, que é o corpo, né, do espírito, que corresponde ao corpo causal, que é o nosso corpo de causa, as respostas, né, para o que a gente está vivendo aqui, né, o motivo pelo qual a gente veio para esta terra, o corpo espiritual e o nosso corpo do Pai. E aquelas partezinhas brancas são fótons, né, energia divina que sustenta e mantém a vida, energia de luz, né. Ali tem a legendinha, né, corpo, alma, espírito e fótons. E aí, vamos agora olhar como surge o ego em nós, tá? Como que o ego surge em nós? O ego, ele não está nas partes superiores, né, do ser que eu sou. Então, nessa parte amarelinha aqui da primeira tabela, não tem ego. Não tem ego no corpo causal, não tem ego no corpo espiritual, não tem ego no corpo do Pai. O ego, ele começa a surgir no momento que eu começo a me materializar, eu começo a criar a possibilidade da materialização para vir para este plano, para vir para a Terra, para vir aqui viver o meu propósito de vida. Então, onde que ele vem, onde que ele começa no ser? Aonde que o ego nasce no ser? Ele nasce no nosso corpo mental, tá? Ele nasce no nosso corpo mental. Ali, olha na tabelinha, que o nosso corpo mental, o nosso corpo mental, ele tá no meio, como se fosse no meio do caminho. Ali no círculo verde está o corpo mental. O amarelo, né, é o corpo divino, o corpo de causa, o corpo, né, do espírito. No corpo verde, no meio, bem na metade do caminho ali, nasce o ego. Porque aqui nessa metade do caminho que está o meu corpo mental. E o ego, ele vai surgir ali no corpo mental. O ego é como se a gente pudesse dizer que, né, o ego é o senhor dessas esferas abaixo. Ele é o senhor deste plano, ele é o senhor deste mundo, ele é o senhor, né, dessa experiência de vida material que a gente vive aqui. É meio pesado dizer isso, né? Mas é a realidade, tá? Então, o que o ego vai buscar? Ele vai buscar aquilo que é próprio dele. E o que é próprio dele? Né? A gente vai chegar ali nesse ponto, mas aquilo que corresponde apenas à matéria, aquilo que corresponde apenas a essa vida terrena, aquilo que corresponde apenas à personalidade. A personalidade. A nossa personalidade, ela vai ser formada também porque eu preciso ser alguém aqui, neste plano terreno. Eu preciso ser alguém, porque o espírito, quando ele nasce aqui, ele ainda está adormecido, ele adormece para nascer na matéria. Então, a matéria vai precisar de algo que a represente. Então, no primeiro momento, né, a primeira representação da personalidade ou da identidade material minha vai ser dada pelos meus pais. Eles vão me dar um nome, né? Eles vão me dar uma cor de roupa, eles vão me dar uma forma de vida, né? Então, isso vai constituindo a minha personalidade, né? Vai constituindo quem a Eliane é na matéria, quem a Eliane é aqui e agora, né? Filha de quem, estuda onde, faz o quê, casou com quem. Então, essa personalidade.
E o ego, ele vai se ocupar para que eu acredite ser somente isso, somente essa personalidade. Então, para isso, ele vai criar bastante situações para mim. Ele vai me trazer muitas situações na vida para eu acreditar naquilo que ele espera que eu acredito, para que ele não me perca. Porque quando eu descubro que não sou mais só uma personalidade, que não sou mais só um corpo físico, que não sou mais só essa pessoa, né? Não sou uma terapeuta que atende na Rua Leal e que atende já há 16 anos. Quando eu descubro que eu não sou só isso, então não tem pro ego. Ele perdeu essa batalha. Não que ele perdeu essa batalha, né? Eu ganhei. Eu ganhei. Mas ele vai militar. E como que ele milita? Ele vai militar, gente, da seguinte maneira. O ego, ele vai guardar, né, ele vai esconder de mim todas as virtudes do ser que eu sou. Ele vai esconder. E quais são as virtudes do ser que eu sou? A verdade, a vida, a saúde, a alegria, a abundância, a salvação. Eu sou. O que mais? Deixa eu pegar aqui que eu anotei. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, bondade, domínio próprio. Então, todas essas virtudes faz parte da minha natureza. Todas essas virtudes é minha, né, por herança, por direito, por criação. Então, tudo isso é meu, tudo isso faz parte de mim. Essas virtudes mostram quem eu sou. Quando eu começo a viver nessas virtudes, eu já estou vivendo no ser que eu sou. Então, o ego, ele vai sempre cuidar para que eu não entre essas virtudes, que eu não tenha essas virtudes. E se eu tiver algumas dessas virtudes, elas vão estar, assim, meio lobo vestida de ovelha, né? Porque se eu tô ali, né, me preocupando com a pessoa, porque, eu sou uma pessoa legal, me preocupo com a outra, quero que ela esteja bem. No primeiro momento, eu quero que ela esteja bem e estou me preocupando com ela, mas no segundo momento, eu quero que ela retribua toda a preocupação que eu estou tendo. Então, não é uma preocupação genuína, né? Não é um amor genuíno, não é um olhar genuíno, não é uma atenção genuína para a pessoa. É uma atenção de interesse, é uma preocupação de interesse. Então, isso vem do ego, porque o ego, ele vai estar sempre buscando situações para eu estar triste, para eu estar amargurada, para eu estar me sentindo injustiçada, infeliz, adoecida, né? Eu vou achar que tá todo mundo contra mim, que ninguém gosta de mim, que todo mundo me odeia. Então ele vai estar sempre trabalhando dessa forma, fazendo eu ter essa compreensão dele, porque aí ele consegue me manter aqui apenas neste olhar para baixo, né? Eu não estou olhando para cima, eu estou só olhando para baixo, olhando na matéria, olhando na personalidade, olhando na vida, na forma que veio, achando que todo mundo fez o que não devia ter feito, me sentindo injustiçada na minha história e tudo mais. E aí, gente, eu vou, nesse processo de vida, eu vou ficar muito dependente de várias situações. Eu vou ficar dependente de medicação, eu vou ficar dependente de outras pessoas, eu vou ficar dependente, né, de comportamentos em mim mesma, e essas dependências vão me fazer cada vez mais esquecer de quem eu sou. Porque o que me faz lembrar de quem eu sou? Então, a gente vai agora voltar ali para a imagem para aquela esfera ali, do verde, do amarelo e do preto. Naquela imagem, vocês percebem que tem os pontinhos brancos, que são os fótons de luz que saem ali daquela imagem, né? Então, dá para a gente traduzir da seguinte maneira: Deus nos criou, né? Nós estamos aqui, nós somos, né, parte dele e ele nos sustenta com aquilo que ele é. Ele nos sustenta. Então, aquilo que Deus vem para a gente nessas bolinhas de luz, vem para a gente nessas partículas, vem para a gente, né? A força de Deus vem para a gente, tá? Não importa se eu sou boazinha, se eu não sou boazinha, se eu faço aquilo que eu tenho que fazer, se eu não faço aquilo que eu tenho que fazer, ele não vai olhar isso. Ele vai olhar, é meu, é eu. Então, ele vai enviar essa fonte de energia, essa fonte de vida para mim.
Só que aí, quando essa fonte vem e chega ali no corpo mental, que é o corpo onde está o ego, é como se ele pegasse a informação e ele mudasse essa informação. Ele deixasse essa informação conveniente para ele, então ele manda essa informação deturpada para o resto, né, daquilo que eu sou, para as outras partes do ser que eu sou. E aí, quando essa informação chega aqui, essa informação vai chegar de acordo com como ele quer que seja, e não como a informação vem do alto para mim. E aí, quando eu continuo me mantendo, né, acreditando que a vida é só aqui, que a existência é só terrena, que morreu, acabou, eu fico pensando dessa maneira, ou eu fico pensando, né, em querer mais e mais e mais, em querer ter independente do outro, em querer ser melhor do que o outro, em achar que eu tenho que cuidar da minha própria vida, o outro que se vira. Quando eu continuo nesse pensamento, né, egóico, então eu vou viver a minha vida servindo ao ego, viver a minha vida servindo a este Senhor em mim. E aí, esse processo, gente, ele precisa vir até a fase de existência minha em torno dos 33 anos de idade. Depois disso, eu preciso dar um basta nesse ego. Eu preciso entender que não é mais o ego que eu quero servir. Eu preciso destituir o ego, né, do cargo que ele está ali tomando de direção da minha vida. Porque no ego eu não tenho vida. Eu morro acreditando nessa forma pequena de ver a vida, nessa forma pequena de olhar para mim, nessa forma pequena de acreditar quem eu sou. E aí, o que faz, então, eu mudar essa minha forma de pensar, já que o ego, ele atua no meu mental. No mental, no emocional, no vital, no físico, ele faz a festa, né? Mas o início da atuação dele é ali no mental. Então, o que acontece no meu corpo mental? O meu corpo mental não é o meu corpo dos pensamentos? Não é o corpo onde eu crio a realidade que eu vivo aqui, que eu estou criando, né, tudo aquilo que eu tenho fora e dentro de mim? É lá no corpo mental que eu estou criando. E o que cria? Qual que é o poder criativo no corpo mental? O poder criativo é o poder que é o poder do eu sou. No livro de João, bem lá no comecinho, no João 1, está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava desde o princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Né? Então, quem cria, gente, é o verbo. É o verbo. Só que aí, o que eu estou fazendo com esse verbo? Eu estou falando, eu sou o quê? Porque o verbo é eu sou, né? Eu sou, porque aí agora a gente volta um pouquinho lá em Gênesis, quando Moisés está descendo ali do monte, e aí ele volta para Deus e fala, mas o povo vai querer saber quem você é. O que eu digo para o povo? Diz que eu sou, né? Eu sou. Então, o verbo eu sou é o verbo, tá? Eu sou é o verbo. Então, a partir desse verbo, todas as coisas são criadas. Só que aí, a força criativa vem linda, plena e maravilhosa para eu criar a vida plena, linda e maravilhosa para eu viver aqui na Terra, né? A energia vem, a força vem porque a fonte não para de jorrar. Só que aí quando ela chega no meio do caminho, que o ego olha, opa, tá vindo uma informação. Ele vai e muda a informação. Quando ele muda a informação, chega aqui da maneira que ele quer que eu faça, da maneira que ele quer que eu viva, da maneira que ele está determinando para eu viver. E aí eu tenho que virar para o ego e eu preciso dizer para ele que eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o que sou. Quando eu começo a utilizar o verbo eu sou, eu vou utilizar, porque esse verbo sou eu, é a partir desse verbo que eu existo, é a partir desse verbo que eu estou aqui. Eu, né, sou um verbo encarnado. Você é um verbo encarnado. Nós somos um verbo encarnado. Então, nós precisamos olhar para o ego e dizer para ele que agora a gente sabe quem a gente é. Porque quando eu sei quem eu sou, eu não tenho mais medo. E um dos maiores mecanismos do ego para nos ganhar, é fazer a gente sentir medo.
A gente sente medo de perder o emprego, a gente sente medo de não ser amada, a gente sente medo daquela pessoa não falar mais com a gente sente medo de perder aquela conta que a gente tem no banco, a gente sente medo de vir uma guerra, a gente sente medo de morte, né? A gente sente medo de doença, a gente sente medo de tudo. E onde que está dizendo lá que o medo convive com o amor? Em nenhum momento diz que o medo convive com o amor. Diz que o amor lança fora todo medo. O amor lança fora o ego. O amor, quando o amor entra, não tem espaço para o ego. E aí, eu preciso estar consciente do meu corpo mental, da minha mente, desse espaço dentro de mim. Porque se eu não estou consciente desse espaço dentro de mim, eu não estou criando a vida que eu quero viver. Eu estou vivendo aquilo que está vindo. E aí eu vou ter que viver, eu vou ter que lidar com aquilo que vem do jeito que vem. E aí eu vou ter que viver nos perrengues. Agora, Eliane, é só o ego que faz isso? É só o ego que tira minha capacidade de pensar de maneira adequada? É só o ego? A raiz né? A raiz porque o resto é consequência. O resto é consequência. Então, se eu lido com o ego, se eu vou lá e destrono o ego de mim, do meu corpo mental, porque agora eu não sou mais uma criança. Gente, criança precisa de ego, que louco, né? Criança precisa, por quê? Porque ela ainda não está pronta para o ser, ela não está pronta para o ser. Ela é um ser em desenvolvimento, mas ela não está pronta. A gente vai ficar pronto, né? O nosso corpo físico vai ficar pronto para as experiências na vida em torno dos 21 anos. A partir dos 30, nós vamos estar prontos para o Cristo nascer, para o Cristo vir a partir de nós, porque o propósito da vida é essa. E, gente, eu não estou dizendo que você tem que botar uma roupa laranja e virar monge e ir para o mosteiro, não. Quando Cristo vem, a gente vai servir, é naquilo que eu estou fazendo, é naquilo que você está fazendo, é onde você estiver. É aquilo que você é, independente do lugar que você está. Você está tomando banho, teu banheiro, você é aquilo. Você tá na China, onde você não conhece ninguém, você é aquilo. Você está aonde você estiver, você é. Sempre você é, isso não muda. Isso é ser, né? Porque a gente está muito apegado ao estar. Estamos apegados ao estar. Eu estou o quê? Eu estou terapeuta agora, eu estou mãe, eu estou isso daqui. Uma pessoa de 45 anos, eu estou. Mas eu não sou isso. Só que no ser que eu sou, o eu estar condiz, não muda. Não muda. Só que eu preciso disso a partir do momento que eu conseguir ser sem essa personalidade, então nem a personalidade mais me serve. Né? Então, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todas as coisas embaixo do céu. Então, há tempo para o ego estar e há tempo para o ego ir. Porque se o ego não vai, o Cristo não vem. Se o ego não vai, eu não sirvo. Então, eu preciso destronar o ego em mim. Só que o ego é uma coisinha terrível. Ele é forte demais, não tem como eu chegar lá e falar para o ego, junta as malas e tchau, de uma vez por todas. Mas tem como eu recorrer ao poder do verbo em mim, o poder do eu sou, e começar, como se eu estivesse com um prato de sopa bem cheio, mas muito quente, comendo pelas beiradas. Então, como que é isso? Como que é esse exercício de comer pelas beiradas? Percebi um sentimento em mim, porque o sentimento, a fonte de todo sentimento é o pensamento, eu penso, sinto, crio. Percebi um sentimento e esse sentimento não é bom, eu já vou lá e tiro aquele sentimento, né, fazendo uma renúncia dele. Eu renuncio a esse sentimento. Por exemplo, hoje eu estou chateada com alguém, né? Daí eu fico lá me sentindo, tô tão chateada com alguém. E aí, quando eu penso, né, eu penso na sensação, eu penso na chateação, o corpo já recebe a sensação da chateação, então eu já estou criando aquela realidade de chateação em mim. Esse movimento, ele é um movimento que vai me deixar cada vez mais densa, não vai ser bom para mim, se eu permaneço pensando naquele movimento, mas vai ser bom para o ego, né, porque daí vai estar fortalecendo o ego em mim. Mas aí eu percebi esse sentimento de tristeza, de chateação, fiquei chateada, então eu já vou rapidinho, né, pego aquela lei da renúncia que eu já tenho aqui e falo, eu renuncio a esse sentimento de chateação dentro de mim. E posso recorrer em nome de Cristo, pelo poder de Cristo, pelo sangue de Cristo. Ou eu simplesmente olho para essa sensação de chateação e falo, olha, eu sou.
Eu sou o quê? O que é o contrário da chateação? Eu sou a alegria, eu sou o amor, eu sou a paz, eu sou a plenitude, eu sou a bondade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, gente, não falta tecnologias espirituais para a gente lidar com as questões internas dentro de nós. E lidar com o ego dentro de nós é fundamental. Porque você chega e fala, Helena, eu não consigo parar de pensar desse jeito, eu não consigo parar de me sentir assim, eu não consigo me impor, eu não consigo ter determinação, eu não consigo nada. Olha a gente usando o verbo totalmente equivocado. E o verbo cria, gente. O verbo vai criar. Ele vai criar, o verbo cria. Agora, eu posso separar aqui dentro de mim aquilo que eu não quero que fica. Eu posso tirar daqui de dentro de mim aquilo que eu não quero que fica. Então, eu decido tirar o ego. Só que como eu não dou conta de tirar ele de uma vez por toda, porque eu não tenho energia para isso, eu preciso de força para isso, preciso de uma força muito grande, preciso de uma energia muito grande, eu preciso de uma consciência do ser que eu sou muito fortalecida em mim para eu chegar lá e lutar contra ele. Então, eu não tenho isso ainda, eu estou caminhando, eu estou ganhando consciência, eu estou, né, me iluminando. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer aos poucos, percebi, identifiquei, isso é do ego, já tiro, já elimino, já renuncio, já mostro para ele quem eu sou. E aí eu vou tirando. E, gente, é um exercício que eu faço diariamente. E no começo, quando a gente começa a fazer esse exercício, a gente vai ser tentado. A gente vai ser tentado. Olha, por que você está fazendo isso? Aquela pessoa fez isso para você. Tá tudo bem você ter raiva, tá tudo bem você sentir raiva. Para de ficar fazendo isso. A gente vai ser tentado. E aí, se a gente não está fortalecido em nós mesmos, a gente fala, nossa, é verdade. Eu tenho que ter raiva mesmo. Por que ela fez aquilo comigo? Eu não merecia aquilo, né? Isso quando a gente não faz pior, né? A gente começa a desejar o mal para a pessoa, né? Tomara que. A gente, olha só, o verbo em nós, né? O divino em nós, o poder em nós, e a gente usando o verbo para fins que não é positivo. Aí você fala, nossa, por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que eu ainda vivo essa vida desse jeito? E aí a resposta está aí, gente. A resposta está aí. Porque eu estou agregando um monte de carga densa para a minha vida. Eu não faço mal para o outro só quando eu pego uma faca e vou lá e corto a perna dele. Eu faço mal para o outro quando eu penso. Meu pensamento, meu corpo divino, pensamento. Eu penso, crio. Então, eu vou ter que dar conta disso. Isso está entrando para minha conta. Isso está sendo contabilizado lá. Né? Tá entrando. Depois eu vou ter que pagar tudo isso. Eu vou ter que dar conta de tudo isso. Então, a gente vai trabalhando essa questão do ego aos poucos, até que a gente chega no chefão. É igual um jogo de xadrez. Né? Você vai ali eliminando os peõezinhos, né? Você vai tirando um, você vai tirando outro, você vai até que você entra lá, né? E dá o checkmate. Agora, você tem força suficiente para fazer de uma vez? Vai e faz, né? Usa o teu verbo, eu sou o que sou, acredito que eu sou o que sou, estou aqui porque eu tenho um propósito de vida na Terra. Então, Senhor, me acorda para esse propósito, né? Desperta a minha consciência. Desperta a minha consciência. Não tem como eu viver meu propósito se eu não despertar minha consciência. Não tem como eu saber quem eu sou se eu não despertar minha consciência. E o que é despertar a consciência? Despertar a consciência é acordar para o ser que eu sou. Só que eu só consigo despertar a minha consciência quando eu tiro ela das mãos do ego. Porque o ego, ele faz um negócio assim, como se ele pegasse, né, a minha consciência e botasse aqui, ó, dentro de um frasco. Ele enfrascasse a minha consciência. E aí a minha consciência fica aqui, ó, no centro, né? No centro, e o ego aqui por fora, ó. Então eu preciso tirar as cascas do ego da minha consciência para despertar a minha consciência. E quando eu desperto a minha consciência, eu desperto porque eu sou o que sou. E aí eu vou viver a vida que eu tenho que viver. E aí, se eu conseguir permanecer firme nesse tempo, nessa vida, e cumprir tudo aquilo que eu preciso cumprir, ótimo, maravilhoso. Né? Vou receber minha coroa pelo trabalho que eu fiz. E esse trabalho foi, né, pela minha própria vida, por mim mesmo. E quando eu trabalho por mim mesmo, pela minha própria vida, desperto minha consciência, eu sou boa para mim, eu sou boa para todo mundo, eu sou boa para o corpo. Não sou mais aquela célulazinha no corpo que quer se independer.
Quando uma célulazinha quer se independer no corpo, ela vai trazer um câncer para aquele corpo. Ela não pode querer se independer, ela não é a única ali, ela faz parte de um corpo, de um todo. Então, quando eu penso no meu bem, estou pensando no bem do todo, né? E não só naquilo que me cabe, mas aquilo que cabe a todo mundo. Mas eu só consigo pensar dessa maneira quando não tiver ego. Porque quando tem ego, ego é ego. O ego ele vai pensar nele. Ele vai olhar para ele e vai lembrar que pouco tempo lhe resta. Então ele precisa agir, ele precisa correr, ele tem pressa, né? Ele tem pressa porque ele não tem muito tempo. Acabou a existência na matéria, na persona, acabou para o ego. Então olha lá, né? O despertar da consciência. Tá vendo que os fótons continuam lá em cima brilhando, vindo sem parar? Então, aí tem a consciência, tem a mente, tem o cérebro. Esse esqueminha eu fiz para a gente ter só uma noção mais clara, né? Porque às vezes a gente acha que o cérebro, que a mente, que a consciência, que tudo é uma coisa só, né? E não é. O nosso cérebro, ele está no nosso corpo físico, ele está aqui, ó, dentro aqui dessa caixa aqui, ó, cérebro, aquela massa cinzenta, né? O cérebro está aqui dentro. Ele é matéria, 100%, totalmente matéria. A nossa mente é a informação. A nossa mente é a informação, tá? E a nossa consciência é o que a gente é. A nossa consciência é a energia plena, a energia absoluta. Então, essa energia absoluta vem, né? Chega na mente, a nossa mente ali, né? Que tem o corpo mental, que tem o ego, chega ali na mente. Então, ela vem aqui para o cérebro, e daqui para o cérebro ela vai ser distribuída em conexões nervosas, né? Para o corpo, conexões nervosas. Tá? Então, o meu corpo ele recebe essa informação a partir das conexões nervosas. Eu escrevi aqui embaixo, né, um resuminho para deixar ainda mais claro para a gente. Vamos lá. A sede do cérebro é o corpo físico. O cérebro é físico. A mente se encontra no corpo mental. A mente é sutil. O que é sutil? Sutil não é matéria, né? Não é material. É sutil, é vibração, é energia. A consciência está no corpo do Pai, no corpo divino. A consciência é informação em ondas. O verbo e luz. A consciência é a essência do ser que somos. Somos consciência. Nós somos consciência. É claro que nesse momento que a gente vem aqui para este plano terreno, é uma consciência adormecida, é uma consciência enfrascada pelo ego, que o ego sabe quem a gente é, né? Mas aí ele enfrasca, então a gente é uma consciência adormecida, uma consciência enfrascada. Mas a gente não deixa de ser consciência, e nunca vai deixar, porque consciência é só o que a gente é. No corpo mental, onde se inicia o surgimento da natureza humana, se desenvolve o ego, que é esse corpo vermelho, ou laranja ali. Assim, como a natureza humana, o ego também é temporário, limitado. O ego vai viver neste corpo enquanto esse corpo existir, esse corpo material. Mas ele age para que não saibamos disso. Ele vai cuidar para que a gente não saiba disso. E aí, gente, quando o ego cuida para a gente não saber disso, ele está, na verdade, sendo um professor na nossa escola da vida. Se a gente permanece sendo reprovada na prova dele, ele dá a prova, a gente, né, reprova toda vez, porque eu não descubro quem eu sou, ele está ganhando. Agora ele dá a prova, eu descobri quem eu sou, aí ele perdeu para mim. E eu descobri, né, e eu ganhei. A ação do ego é voltada para nos manter adormecidos, inconscientes. Por isso, quando a informação, né, da consciência vem do pai, ao chegar no corpo mental, o ego intercepta a informação e deturpa essa informação, tornando, né, conveniente para ele. E vai direcionar apenas aquilo que lhe convém para os outros corpos do ser. O exercício de despertar a consciência é libertar-nos do domínio do ego em nós. Para isso, precisamos saber quem somos, destituído do espelho do ego. Então, o exercício de despertar a consciência é eu saber quem eu sou. Então, todo mundo aqui já sabe quem é. Todo mundo. Faz 11 aulas que a gente está falando, né, desse assunto. Então, todo mundo aqui já sabe quem que é. Só que agora você tem, né, a responsabilidade, porque com sabedoria, né, com conhecimento vem responsabilidade. Então, agora você tem a responsabilidade de entrar na tua casa e se organizar. Então, a gente precisa agora nos responsabilizar por nós mesmos. Agora vamos para outra folhinha ali, ó.
Assim como o Sol, né? Trazendo de maneira mais clara, mais específica. Assim como o Sol, sendo o centro do sistema solar, se comunica com os planetas através da luz, assim o Pai, núcleo atômico, sendo ele o centro do homem, se comunica com o homem, eletro e matéria, tá? Nosso corpo, nós somos formados de elétrons e matéria, enviando seus fótons, suas partículas de luz. No meio do caminho, o ego que está no corpo mental, ele vai interceptar a luz e interfere no padrão de ondas. Agora, esse texto está mais científico, né? Interfere no padrão de ondas, modificando as informações. Assim, o homem recebe as informações vindas do pai, vai continuar recebendo, só que, no entanto, as informações vêm alteradas pelas conveniências egóicas. E o homem permanece acreditando nas ilusões deste mundo. Então, há que se regenerar o corpo mental para que o homem saia dessa ilusão, dessa matrix onde ele vive. Neste caso, o verbo eu sou pode ser invocado no sentido mais poderoso do ser. Quando se invoca o eu sou, a luz se faz no corpo. No princípio, gente, né, lá em Gênesis, né, quando fala que o Espírito pairava, né, sobre as águas, e aí teve uma parte que diz que ele disse, haja luz, haja luz. Então a luz se fez. Até a própria luz vem do verbo. Até a própria luz. Continuando. Quando se invoca o eu sou, a luz se faz no corpo mental. Quando eu invoco, né, o eu sou, a luz vem para o corpo mental. Então, quando a luz vem para o corpo mental, gente, a luz, ela vai apagar as trevas, né? Agora, imagine eu potencializando essa luz nesse corpo mental. Eu me fortaleço, eu me desperto, eu sei quem eu sou. Neste momento, é como se o homem estivesse dizendo para o ego: você não tem mais poder sobre mim. Não vai mais permanecer aqui no meu mental. O homem se torna consciente de quem é. Agora precisa se limpar através das tecnologias espirituais, como a lei da renúncia, né? Sempre que perceber um elemento denso em si. Assim ele vai se iluminando. Porque quando eu tenho que lidar, eu arranhei o joelho, eu ralei o joelho, eu tenho que pegar uma pomada física e passar nesse arranhado para sarar. Agora, quando é algo interno, é algo dentro, é algo sutil, eu tenho que recorrer àquilo que é sutil para resolver. E aí as tecnologias estão aqui para isso. A gente pode usar a nosso favor. Gente do céu, uma aula técnica, né? Muito técnica, mas eu espero, assim, de coração, que isso tenha chegado aí no coração de vocês e vocês tenham compreendido o que eu trouxe nessa aula de hoje. Essa é uma aula que vocês precisam voltar várias e várias e várias e várias vezes para ver, né? E a gente vai percebendo que, à medida que a gente vai tendo contato com esse conteúdo, né, de expansão da consciência, a gente vai evoluindo. Hoje você estava aqui, aí amanhã você vai assistir a aula de novo, você vai perceber uma coisa que você falou, nossa, não tinha percebido isso. Depois você vai ver de novo, você vai perceber outra coisa. Então, a gente ganha consciência dessa maneira. Não tem como eu ganhar consciência se eu ver uma única vez, porque o nosso cérebro, cientificamente comprovado, né, pela neurociência, ele vai precisar de repetição. Repetir, 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 repetir. Então, quantas vezes mais vocês verem esses conteúdos, mais vocês vão evoluir a consciência de vocês. E evoluir a consciência, gente, é o caminho. Não tem outro caminho. A gente precisa evoluir, despertar a nossa consciência. Se a gente não evolui e nem desperta a nossa consciência, a gente terá perdido todo o nosso tempo de vida. A gente terá passado por aqui, mas não terá deixado a nossa mensagem, né? A gente não terá sido útil, porque a natureza, cada parte da natureza serve, né? As plantas vai servir, ela serve. As plantas fazem a fotossíntese, porque se ela não faz, a gente não come, né? Os animais, eles vão exercer os instintos deles. Agora, a gente precisa fazer a nossa parte é despertar. Despertar para o ser que a gente é, para a gente fazer a nossa parte também. Quando a gente não está desperto para aquilo que a gente é, a gente continua fazendo, né? Porque a gente está criando o tempo todo, só que a gente faz o contrário. Então, a gente vai destruir a natureza, a gente vai destruir as plantas, a gente vai destruir os animais, a gente vai botar os animais em extinção, porque a gente não está servindo, né? Para aquilo que a gente precisava servir. A gente está aqui, mas a gente está vivendo inconsciente. A gente se tornou humano, mas a nossa natureza ficou animal ainda, né? A gente está vivendo de instintos. E instintos, a partir do momento que eu me torno consciente de mim mesmo, o instinto não é útil para mim. O instinto só é útil para mim, na verdade, para não morrer de fome quando eu nasço, ali no primeiro momento de vida.
mas eu preciso entender que eu sou humano, eu estou nesse processo humano. Então a gente precisa entender quem é o ego dentro de nós. Às vezes a gente está brigando com o inimigo fora, a gente está mostrando a cruz para o inimigo fora de nós, quando na verdade ele está dentro. E aí a gente precisa lidar com ele dentro de nós. Aí a gente vence essa batalha. E quando eu lido com ele é porque eu já sei quem eu sou, porque sem eu saber quem eu sou, não tem como eu vencer essa batalha. Eu vou sair perdendo. E aí eu vou ficar, né, nas vitimizações da vida. E aí eu vou achar que eu não posso, que eu não sou capaz, quando na realidade eu sou o que sou, né? O poder absoluto sou eu. Mas eu venho aqui por uma situação que eu mesma criei, que eu mesma preciso resolver, e para eu resolver eu preciso despertar. Eu vou encerrar a nossa aula, eu espero que vocês assistam de novo essa aula, porque vai ajudar muito. Aí vocês vão pesquisar, vão estudar, nossa, deixa eu ver mais um pouco sobre isso, deixa eu ir mais a fundo, porque esse é o caminho, gente, não tem outro não, né? Se a gente quer servir, né? Servir, esse é o caminho, certo? Beijo, ficam com Deus, gente. Ricardo, obrigada mais uma vez.